Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, porque tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. O Senhor não nos deixa faltar absolutamente nada do que necessitamos. Irmãos e irmãs, muitas são as vezes que talvez nos lamentamos com o Senhor e reclamamos porque não temos aquilo que queremos, aquilo que achamos que necessitamos. Mas o Senhor não nos deixa faltar aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que verdadeiramente é necessário. O Senhor não nos deixa desamparados por verdes pastagens e campinas. O Senhor nos conduz por águas correntes, Ele nos leva. Não nos deixa desamparados, nos zela, protege, cuida, ainda que isso seja necessário um puxão de orelha, ainda que isso seja necessário uma chamada de atenção, ainda que isso seja necessário uma correção. Porque é assim que trata o bom pastor. Um bom pai, uma boa mãe, não é aquele que faz tudo o que o filho quer. Se o filho quisesse comer somente aquilo que quisesse, aquilo que é gostoso, ele certamente não comeria aquilo que é necessário, Certamente ficaria só na sobremesa. Mas, quando nós sabemos que o pai, a mãe, o bom pai, uma boa mãe, dá o que é necessário para o filho, vai fazer com que ele coma também as coisas que ele não gosta tanto assim. Aquelas coisas que talvez o filho, a filha não goste tanto, que para comer da sobremesa, que para beber do suco, para se aproximar do refrigerante, precisa comer tudo que está no prato. Por isso também o Senhor nos trata, sendo um bom pastor, como exigem verdadeiramente as nossas necessidades, os nutrientes necessários para cada um de nós, Ele nos leva a alcançar. É isso que nós celebramos, portanto, neste domingo, e também queremos rezar por todos aqueles que nos conduzem. E aqui entenda, não somente os sacerdotes, os bispos, claro que estes são aqueles escolhidos por Deus para conduzir o seu rebanho que é
de Jesus, mas todos nós, pai, mãe, coordenadores, catequistas, enfim, aqueles que de alguma forma têm um rebanho, pode ser um rebanho de uma ovelhinha só, se tem um filhinho só, ou de algumas ovelhas, alguma parte do rebanho que é de Cristo. Aqueles que estão sob os teus cuidados pertencem a Cristo, e nós seremos cobrados, portanto, por Cristo, de como zelamos, cuidamos, protegemos, demos o necessário para aqueles que foram colocados sob os nossos cuidados. Portanto, como devemos ser este bom pastor? Como devemos zelar, cuidar daqueles que são colocados sob o nosso cuidado? Não é exemplo do mercenário, como nós escutamos na liturgia do Evangelho de hoje, né? Não como aquele mercenário que não é pastor, que não é o dono das ovelhas, que vê o lobo chegar e, temendo pela própria vida, abandona as ovelhas, deixa elas ali, dá no pé. Não tem nem nada a ver com essas ovelhas aqui, não são minhas, não tem nada a ver com isso. Não como mercenário, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e a vida eterna, nos conduz verdadeiramente ao Senhor. Por isso, o Senhor confia a nós vidas, para que nós entreguemos a estas vidas a vida, com letra maiúscula, Jesus. Ele mesmo é caminho, verdade e vida. Por isso, será que nós estamos concedendo àqueles que a nós foi confiado a vida? Temos entregado verdadeiramente Jesus? Ou será que estamos sendo negligentes? Será que estamos deixando passar adiante? Depois eu falo sobre isso, depois eu vejo isso. Porque veja, caríssimos irmãos e irmãs, o mundo quer destruir, porque o mundo de alguma forma está alcançado por Satanás. Preside, é o príncipe deste mundo, o diabo, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Este lobo travestido com pele de cordeiro. Mas Jesus se apresenta não simplesmente como um com os seus, mas é o cordeiro imolado, que reina, que protege, que zela, que dá a própria vida em favor das ovelhas, em favor do seu rebanho. E rebanho que é um só. O Senhor não desejou e não quis que este rebanho se dividisse. Não é à toa que nós escutamos em diversos momentos a igreja nos colocando e nos apresentando a vontade, o desejo e a oração de Jesus Cristo. O Evangelho de João, em diversos momentos, vai dizer: assim como eu e o Pai somos um, eu desejo que vocês sejam um. Porque há um só pastor e um só rebanho. E aí nós entendemos, queridos irmãos e irmãs, todos estes anúncios que Jesus estava dizendo, junto com o rebanho, com o redil do povo de Deus, do povo escolhido, né, os judeus, irá se integrar todas as nações, vai participar deste mesmo e único rebanho. Por isso a igreja com letra maiúscula, não templo, mas a igreja, povo de Deus, é um só rebanho, a escuta ou desejando escutar a voz do único pastor, que é Jesus. E nós confiamos que Ele é o nosso pastor, nós confiamos que Ele é o nosso pastor, e temos a confiança de que Ele não nos deixará faltar qualquer coisa necessária. Nós temos esta confiança. Acontece que não adianta simplesmente dizer: Tu és, Senhor, o pastor que me conduz. Primeiro nós temos que estar atentos para ouvir este pastor. Será que reconhecemos a voz de Jesus? Será que reconhecemos a voz deste bom pastor? Será que acolhemos em nossos corações, em nossa vida, em nosso proceder, a voz suave, doce, firme do bom pastor?
Porque veja, muitas são as vezes que nós nos apresentamos como uma ovelha bastante rebelde, como uma ovelha que quer viver a própria vida, que quer fazer o próprio caminho, que quer fazer e trilhar o próprio rebanho, inclusive, né? Fazendo o grupinho seu mesmo, e não quer escutar a voz do pastor, e não quer se deixar conduzir pelo divino pastor, que é Jesus. Este pastor que dá a vida pelas ovelhas, que se imolou em nosso favor, que se entrega no nosso lugar, que quando vê o ladrão se joga na frente, protege, zela. Está vendo que aqui nessa imagem não dá para ver muito bem, mas ali do ladinho tem um cajado com uma pontinha curvada. Em algumas imagens isso é mais curvado ainda. Quando o nosso bispo nos visita, ele usa, né, algo semelhante, se chama báculo. O báculo é um dos sinais do pastor. Por quê? O primeiro deles é o sinal da proteção. Por quê? Se aproxima um lobo, e aí o que o pastor faz com o cajado? Dá bate na cabeça do lobo, ou então afasta o lobo, ou então uma serpente, pega a serpente com a ponta, né, do cajado e joga para longe. Então o primeiro deles é o sinal de proteção do rebanho, que quer zelar, cuidar, proteger o rebanho, para afastar os perigos, para afastar aqueles que querem perder o rebanho. Jesus, portanto, é aquele que nos afasta dos perigos, aquele que não nos deixa cair em tentação, como nós rezamos diariamente na oração do Pai Nosso. Mas também este outro lado que é curvado, né, que é do báculo especialmente, quer lembrar o sinal do pastoreio, né, de onde conduz, portanto. Para quê? A ovelhinha está ficando um pouquinho para trás, ele alcança o pescoço da ovelha com essa parte curvada e puxa ela. Vamos? Né? Ou então uma que está um pouquinho mais apressada, mais à frente das outras, alcança e fala, aguarda, espera, tem que caminhar junto, né? Ou quem sabe alguma que é um pouco mais espivitada, ou quem sabe desalinhada, cai num precipício, algo do tipo, ele alcança no precipício esta que caiu, com este lado do cajado, né? E puxa, alcança, traz ela de volta para próximo do rebanho. Mas nós também conhecemos aquele trecho do Evangelho, quando Jesus fala sobre as ovelhas, sobre o pastor, não este que nós ouvimos hoje, que ele deixa 99 para ir atrás da única ovelha que partiu, da única ovelha que se foi, da única ovelha que ficou para trás. E nós geralmente vemos esta ovelhinha nos ombros de Jesus. Esta ovelha somos nós, a ovelha que ficou para trás, a ovelha que acabou se interessando com as coisas pelo caminho. Não é isso que também acontece conosco? Nós que estamos caminhando com Jesus, que nós que às vezes temos até os olhos fixos com o Senhor, alguma coisa nos interessa pelo caminho que a gente vai ficando, né? Os pecados, por exemplo, o que são senão a gente ficar encantado com coisas pelo caminho que faz com que a gente se desvie, portanto, com que a gente saia do caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho. Se algo nos chama mais atenção que o caminho, a gente sai do caminho, que é qualquer outra coisa que nós chamamos de pecado. Tudo aquilo que nos faz sair do caminho é o pecado. Então, estas coisas que nos encantam, estas derrapadas que às vezes nós damos e que nos faz sair do caminho e nós não reencontramos. E nós então precisamos gritar o Senhor, chamar o seu socorro, pedir o seu perdão. E aí certamente temos a confiança de que o Senhor vem ao nosso encontro, que Ele vem a cada um de nós, estende a mão e nos leva consigo. Mas saber que de vez em quando o Senhor precisa educar esta ovelha se ela começa a ficar rebelde demais, se ela começa a ser desobediente demais. E por isso então nós vemos uma ovelha nos ombros de Jesus de vez em quando. Por quê?
Quando uma ovelha repetidamente começava a ficar para trás, começava a ser desobediente, começava a não escutar a voz do pastor, o pastor ia até ela, quebrava uma das patinhas, enfaixava e começava a cuidar dela perto dele, bem pertinho. Por quê? Com a perna quebrada, ela não ia, ela ia precisar de mais cuidados, e ele ia carregar ela com ele, ele ia levar para todo lado ela consigo, por isso está ali nos ombros. Ele iria dar de comer na boca, ele ia levar ela pertinho lá do riacho para ela beber água. Ele vai zelar e cuidar mais próximo desta ovelha. E esta ovelha, que com a perninha quebrada, não vai se lembrar simplesmente da perna quebrada, mas vai se lembrar do zelo, do cuidado que o pastor teve para com ela, não é? E aí alguém pode falar assim, mas nossa, como Deus é mau, quebrou a perna da coitada da ovelha, quebrou a perna, então é por isso que Ele me deu aquela cruz tão pesada, aquela situação tão difícil. Minha gente, esta situação difícil, esta cruz pesada, esta perna quebrada, é mais importante, porque nos faz ficar próximos de Deus, do que sermos devorados pelo lobo, do que sermos mordidos pela serpente, do que ficarmos desprezados no abismo. O que é preferível? Ser comido, devorado pelo lobo, ou ter a perna quebrada, mas ficar sendo cuidado, zelado pelo pastor, para aprender a voz do pastor, para aprender o cheiro do pastor, para aprender ficar perto daquele que me dá a vida. Percebem isso? Por isso é preferível, às vezes em situações difíceis, em situações de doença, em problemas financeiros, é esse quebrar de perna para eu reconhecer quão distante eu estava ficando do Senhor. Ele que falava meu nome, me chamava pelo nome, e eu o desprezava, e eu o deixava de lado, e desobediente eu me mantinha distante, e eu estava pronto a ser devorado pelo diabo, pronto a ser devorado por aquele que quer perder as nossas almas. Então, Senhor, se necessário for, quebra a minha perna. Se necessário for, e aqui eu lembro São José Maria Escrivá, Senhor, faz-me santa ainda que seja a base de pauladas. Faz-me santa ainda que seja a base de pauladas. Porque eu sou mesmo desobediente, eu sou mesmo desatento, qualquer voz me encanta mais do que a tua. Eu que me deixo alcançar por voz de sereia, sabem a história da sereia? O canto da sereia que é tão magnífico, os navegantes, se deixam encantar por elas e vai ao encontro das sereias. Quando elas alcançam a eles pegam e morrem afogados, Qualquer coisa começa a nos encantar mais, o canto da sereia do pecado, que se aproxima e vai nos aproximando a ponto de nos afogar, a ponto de nos destruir, a ponto de acabar com as nossas vidas. Por isso, Senhor, ajuda-me a ter ouvidos atentos, dóceis à tua palavra, à tua voz, que me chama e me conhece pelo nome. Como nos lembra o profeta, chamei-te pelo nome, tu és meu. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Queremos ser vossos, queremos ser íntimos, queremos ser próximos, queremos estar atentos, ouvintes à tua voz, para verdadeiramente cantarmos uns com os outros, unidos neste único rebanho. Tu és, Senhor, o meu pastor. E aí eu tenho a segurança de que nada faltará, de que nada necessário me faltará, de que só tu me basta. E aí eu não vou me encantar com as coisas do caminho, não vou me encantar com as sereias que aparecem pelo caminho, não vou me encantar pelas vozes que aparecem e parecem ser mais sedutoras, parecem ser mais agradáveis. Quantas vozes aparecem sendo mais
doces, né, do que a palavra de Jesus. Porque que bom seria se Jesus ficasse só no: eu sou o bom pastor e cuido das ovelhas. Mas Jesus não fica só aí, né? Jesus também diz: ai de vós. Jesus também diz: hipócritas. Jesus também diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus também nos dá palavras duras. Mas apesar de serem palavras duras, difíceis, exigentes, nós precisamos dizer junto com Pedro: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Só Tu é a voz que nos conduz à vida. A quem iremos, Senhor? Só Tu és a voz que me leva a descansar. Campinas e prados que verdadeiramente podem saciar a fome, que verdadeiramente podem saciar a sede, porque Tu és o pão da vida, Tu és a água da vida, Tu és o bom pastor. Por isso, irmãos e irmãs, também escutamos, portanto, na primeira leitura, Pedro, cheio do Espírito, proclamando e anunciando o querigma. Querigma quer dizer anúncio do Evangelho, anúncio da salvação, anúncio do segmento, do caminho. E diz então Pedro: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Lembram-se então que Pedro tinha acabado de curar aquele homem paralítico que estava na porta do templo. Pedro tinha vindo rezar, e diante do templo, aquele homem pedia insistentemente. Pedro disse assim: ei, olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa, esperando algum dinheiro, esperando alguma esmola. E Pedro então diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, Jesus Cristo, levanta e anda. Minha gente, talvez a gente olhe essa palavra como uma palavra de grande poder, e ela é. Mas se aquele homem não encontrasse, não enxergasse Jesus Cristo ressuscitado no olhar de Pedro, no olhar de João, ele talvez respondesse assim para Pedro: você está caçoando de mim, você está brincando com a minha cara. Eu sou um homem paralítico, você está falando esse tipo de coisa comigo? Né? Você está me caçoando, você está brincando comigo. Mas não, ele confiou nas palavras de Pedro, porque ele viu o Cristo ressuscitado sendo pregado, evangelizado verdadeiramente por Pedro. E ele confiou. Não só confiou, que a palavra de Deus diz que ele deu um salto, um pulo. Ele não pediu ajuda, falou assim: dá a mão aí, me ajuda a se levantar, né? Ele não foi se apoiando. Diz a palavra que ele deu um pulo. Ele confiou perfeitamente na palavra de Pedro. Muitos de nós temos proclamação de curas, milagres, prodígios na nossa vida, mas a gente fica pedindo um monte de sinal para Deus, né? A gente até fala assim: ai, amém, louvado seja Deus, tomara que seja mesmo, mas a gente tem medo de dar um salto, de dar um pulo, confiando, né? Quando a gente começa a se colocar em oração por algo, qualquer situação que acontece, a gente já começa a esmurecer. Acho que não vai dar certo. Nós somos muito pessimistas, muito pessimistas. Geralmente nos colocamos como profetas da desgraça, quando somos convidados a anunciar Jesus Cristo Salvador, a razão de toda alegria e felicidade. Por isso então continua Pedro: ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, povo de Alto Piquiri e todos aqueles que me escutam, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes pelos nossos pecados, mas que Deus ressuscitou dos mortos,
que este homem está curado diante de vós, e que nós fomos alcançados por este sangue redentor que nos tirou de todo pecado e morte na cruz. Foi por Jesus Cristo que fomos resgatados, que fomos libertos, que fomos retirados das garras do maligno. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, mas que se tornou a pedra angular. O que quer dizer isso? Se vocês já tiveram a oportunidade e chance de ir ao santuário de Aparecida, se não forem, falar, eu vou ainda, amém, louvado seja Deus, eu quero estar lá. Mas em algumas igrejas que têm arcos, né, arcos que são construídos em pedra propriamente dita, uma pedra unida na outra, eles precisam colocar pedras iguais, semelhantes, o máximo que puderem, para começar a juntar, né? Então aquelas pedras mais pontiagudas são deixadas de lado, são desprezadas. Então começam a ser utilizadas as pedras mais iguais, mais certinhas e assim por diante. E vai juntando uma na outra, unindo uma na outra, até chegar lá em cima do arco. Lá próximo, né, da junção dos dois lados, para formar este arco, é necessário uma pedra diferente, que não dá para ser dos quatro lados todos iguais, ou um retângulo, algo nesse sentido. Precisa ser diferente, uma espécie de triângulo, algo assim, para encaixar, né? E assim então segurar os dois lados do arco. E é essa chamada pedra angular. Esta pedra sustenta todas as outras. É isso que está dizendo Pedro. Vós, os construtores, desprezaram a pedra, que é Jesus, mas que agora é a pedra angular, a pedra que sustenta todas as outras. Por isso que Pedro é colocado como a pedra fundamental, ou seja, a primeira pedra, a pedra mais embaixo, que sustenta no sentido de ser a primeira, mas a pedra angular, aquela que faz estar todas as outras de pé, é Jesus, aquela que fica aparecendo inclusive. Pedro não aparece, né? Pedro fica no escondido. Jesus é a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos construtores, a que fica lá em cima. Inclusive, se acontece um terremoto, por exemplo, você pode se colocar debaixo dessas construções, desses arcos, que é o lugar mais seguro que tem. Mais seguro, caso não dê para sair, né, de ficar em um lugar descampado, este é o lugar mais seguro, debaixo destes arcos, onde a pedra angular sustenta todas as outras, sustenta aquele arco, mantém seguro a construção. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O que está dizendo aqui, irmãos e irmãs? Cuidado, nos nossos tempos muita gente está dizendo que todas as religiões são boas, que todo lugar leva a Deus, que todo lugar salva, que não importa a religião, não importa a placa da igreja, importa o que diz o coração. De boa intenção, nós sabemos que também o inferno está cheio. Não basta a boa intenção, nós precisamos de conversão, nós precisamos de mudança de vida, nós precisamos ser do único rebanho de Cristo, nós precisamos ouvir a voz do único pastor, nós precisamos permitir ser alcançados pelo Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É este que nos dá a salvação, é este que nos faz verdadeiramente ser filhos de Deus. É isso que inclusive escutamos na segunda leitura retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente nós o somos. Minha gente, é fato que quando às vezes a gente vai normalizando, né, dizer que todo mundo é filho de Deus.
no sentido de que todos são criados, né, de ser amado por Deus. Assim que fomos concebidos, nós recebemos uma alma. Então, sim, podemos dizer que nós temos aí uma filiação divina. Mas o sacramento do batismo é o que nos faz verdadeiramente participantes da herança, filhos verdadeiramente em Cristo Jesus. Este é o presente de amor que o Pai nos dá, de não só sermos chamados filhos de Deus, mas sermos verdadeiramente filhos. Mas nós não podemos desprezar esta realidade. Precisamos verdadeiramente nos portar como filhos, nos apresentar como filhos. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. A herança em Cristo Jesus é a vida eterna, de nós sermos semelhantes ao Cristo ressuscitado. Esta é a promessa do Senhor. Mas para sermos semelhantes ao Cristo ressuscitado, precisamos também nos colocar como pastores daquele pequeno rebanho que Ele nos confiou. E aqui, vou encerrando a homilia, mas convidando a cada um de nós. Será que estamos sendo verdadeiramente ovelhas atentas, prontas a ouvir a voz deste pastor? Estamos sendo ovelhas obedientes à voz do único pastor que é Jesus? E sendo ovelhas obedientes, temos sido bons pastores, boas pastoras, junto ao rebanho a mim confiado? Por isso gostaria também hoje de louvar, agradecer especialmente aquelas pessoas que se colocam a rezar pelos padres, a rezar pela nossa conversão, a rezar pelo nosso pastoreio, a rezar para que eu possa me conformar à vida sacerdotal vítima de Cristo. Como que Cristo reina, pastoreia o seu rebanho? Se entregando, ofertando a própria vida. Eu tenho certeza que eu ainda não tenho sido um padre a ponto de entregar a minha vida por completo, mas eu desejo. Mas somente as orações são esta que vai sustentar, fortalecer a ponto de verdadeiramente eu me sacrificar em favor das ovelhas. E vejam, queridos irmãos e irmãs, o pastor que dá a vida às ovelhas, convida o esposo, a esposa a viver a mesma coisa. Não é isso que diz São Paulo? Maridos, amem as tuas esposas como Cristo amou e se entregou pela igreja. Que forma que foi? Na cruz. Esposas, sirvam seus maridos como a igreja serve a Cristo. Este servir no sentido de estar submissa é ter a mesma missão. A mesma missão. Minha gente, se os maridos forem verdadeiramente como Cristos, as mulheres não vão ter tanta dificuldade em ser submissas. Agora, se os maridos não são semelhantes a Cristo, as mulheres não devem ser submissas a seus maridos. Não devem. Os esposos, os maridos, precisam, devem se parecer com Cristo. O caminho é esse, não é? Não fala primeiro sobre as mulheres serem submissas. O primeiro é: maridos, amem e se entreguem como Cristo pela igreja. Aí sim fala sobre as mulheres. Mulheres, amem, estejam submissas a seus maridos como a igreja para com Cristo. E aí, nesta plena unidade, disposição, generosidade um para com o outro, esta entrega e sacrifício, sendo vítimas, se transforma também no amor para com os filhos, para com aqueles que o Senhor foi confiando pouco a pouco, foi depositando sobre os teus cuidados. E aí eu sei
como nós vamos educar os nossos filhos? Verdadeiramente se entregando, verdadeiramente se sacrificando, verdadeiramente dando a própria vida. Ah, padre, mas é que a gente quer curtir a vida primeiro, a gente quer viajar, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e os filhos vão atrapalhar. Ora, não é para dar a vida? Eu tenho que dar também uma viagem. Eu tenho também que dar essa minha situação, o meu sono. Ah, porque agora, por causa do filho, eu não consigo dormir mais toda a noite inteira. Agora eu tenho que trabalhar o dobro. Agora eu tenho que fazer não sei o quê. Dar a vida é isso. É se sacrificar. É derramar o sangue. É para isso que serve o matrimônio, inclusive. É aí que vão se encontrar a felicidade. Não é isso que nós cantamos às vezes, né? Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, nos convida a darmos a vida pelo nosso pequeno rebanho. A exemplo dele, nós não somos imitadores de Cristo, portanto, ou queremos e desejamos ser? Só assim encontraremos a verdadeira felicidade. Neste breve momento de silêncio, analisemos nossa consciência, tantas vezes que nós fomos negligentes no nosso pastoreio, que fomos negligentes em sermos boas ovelhas, atentas, ouvintes ao nosso pastor, e tenhamos o firme propósito de ouvir, estar atento à voz de Cristo, e de também zelar, proteger, cuidar, dar a vida por aqueles que são do nosso redil. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,